Grandes civilizações. A República. Em seus primórdios, Roma era governada por reis. E quando um rei morria, a elite se reunia para eleger um sucessor. Isso quer dizer que, em Roma, o poder sempre esteve nas mãos da elite. E essas pessoas eram os patrícios. Os patrícios eram os cidadãos que pertenciam às famílias mais antigas da cidade. Um grupo de patrícios, geralmente os mais sábios e experientes, formavam um conselho que limitava o poder supremo do rei. Esse conselho era conhecido como Senado. O Senado romano foi ganhando poder e prestígio, até que em 510 a.C., um rei particularmente mau foi deposto, e o Senado proclamou que nunca mais Roma teria um rei. De agora em diante, Roma é governada pelo povo. Esse foi o início da República Romana. A primeira república da história. A República Romana funcionava bem, mas às vezes havia problemas. Os patrícios, que tinham muito dinheiro, terras e poder, muitas vezes entravam em choque com os plebeus, geralmente mais numerosos e mais pobres, ou seja, todos os que não eram patrícios. Os plebeus começaram a clamar por melhores condições, mais alimentos e novas terras. Assim, o Senado decidiu que se Roma estava crescendo, seria necessário obter mais riquezas e mais terras. Por isso, formaram um exército forte para expandir seu território. Primeiro, toda a Península Itálica. Depois, conquistaram a Grécia, a Gália e, finalmente, a poderosa cidade de Cartago. Em seguida, passaram a controlar todo o mar Mediterrâneo. Como Roma e a riqueza cresciam, a cidade se tornava mais difícil de governar. Mamma mia! Então, um general muito bem-sucedido se destacou dentre os demais. Eu sou Júlio César e vou governar Roma. Não se preocupem, eu vou tirar vocês dessa crise. Júlio César foi um general muito popular porque havia ganho muitas batalhas. Sua vida e seus feitos em Roma o tornaram um dos personagens mais famosos da história. Júlio César deu início à época mais gloriosa de Roma. O Império Romano. Quando Júlio César assumiu o controle da cidade, passou a ser adorado pelo povo. Ele estava a caminho de ser o novo governante de Roma. Mas os senadores não gostaram nada dessa ideia, porque não estariam mais no comando. Então, organizaram uma conspiração e esfaquearam Júlio César até a morte nas escadarias em frente ao Senado. Até tu, Brutus. Sua morte gerou um caos em Roma. Até que, finalmente, Otaviano, filho adotivo de Júlio César, converteu-se no primeiro imperador romano, César Augusto. César Augusto assumiu o comando, deu fim a um século de guerras civis e inaugurou em Roma uma era de paz, prosperidade e grandeza imperial. Os romanos nunca se conformaram com o território que tinham. Sempre queriam mais e mais e mais. Essa ambição só foi alcançada graças à formação do exército mais poderoso do mundo. Muitas de suas estratégias foram baseadas em exemplos de Alexandre o Grande, o conquistador da Macedônia. Os soldados romanos foram organizados em unidades chamadas falanges e treinaram a famosa formação tartaruga, que os protegia com escudos por todos os lados, como um casco de tartaruga impenetrável. Além disso, atrás das legiões vinham as atiradeiras, capazes de disparar gigantes lanças de madeira. E também as catapultas, que podiam arremessar pedras pesadas ou enormes bolas de fogo. Nos primeiros tempos do Império, Roma conquistou terras desde o Oceano Atlântico até o rio Eufrates, da Inglaterra até o Saara. Nossa! E os romanos continuaram conquistando e anexando territórios ao Império durante séculos. A maior extensão do Império foi alcançada no século II depois de Cristo, durante o reinado dos imperadores Cláudio e Trajano. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo nos outros lugares do mundo nessa mesma época. O que estava acontecendo na Grã-Bretanha enquanto os romanos ampliavam seu império até o fim do mundo?
No ano 43 d.C., o imperador romano Cláudio enviou tropas à Bretanha para conquistar os povos celtas que viviam nessa ilha. Os celtas travaram uma batalha feroz, mas como tantos outros, não puderam vencer a poderosa máquina de guerra romana. Os romanos construíram cidades fortificadas e redes de estradas, estendendo ainda mais os limites de seu império. Uma das cidades que fundaram chamava-se Londinium. Isso lembra alguma coisa? Isso mesmo, Londres. Mas essa cidade não ficou muito tempo em poder dos romanos, já que 16 anos mais tarde, no ano 60 d.C., Boudica, rainha dos Essenos, liderou uma grande revolta. Boudica era uma temível guerreira celta, de cabelos ruivos até a cintura e muito inteligente. Ela não perdeu tempo. Enfurecida com a humilhação sofrida por seu povo, juntou várias tribos que, sob seu comando, incendiaram Londres e expulsaram os romanos. Um ano depois, os romanos enviaram novas legiões para retomar o controle de Londres e castigar os povos rebeldes. A história diz que havia 5 guerreiros celtas para cada soldado romano. E 5 celtas para cada romano? Ah, esses romanos não tinham a menor chance. Aí é que você se engana, Pipo. Os romanos demonstraram que a disciplina rigorosa e as técnicas de guerra eram bem mais eficientes do que ter muitos soldados. Os celtas foram derrotados ao longo de incansáveis batalhas. Encurralada, a valente Boudica preferiu a morte e se suicidou. Os celtas foram transformados em escravos e levados a Roma. Vamos ver o que vai acontecer em O Império Romano, segunda parte. Ingressos para a batalha épica de hoje! Mais épica que ontem e menos do que amanhã! Ingressos, quem vai querer? Mas quem eram esses homens que arriscavam suas vidas com o único objetivo de entreter o povo? Geralmente eram prisioneiros de guerra ou infratores que haviam se tornado escravos. No fim da luta, quando um gladiador ferido caía, o imperador perguntava ao público se ele merecia viver ou ser executado. Os gladiadores vitoriosos em muitos combates tornavam-se heróis do povo. Tinham fama e dinheiro, e se fossem realmente bons, eram libertados da escravidão e viviam de glória e riqueza para o resto da vida.